Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite aos nossos colegas, amigos aqui presentes. Professora Adriana, Luciano, Donata, professor Silmário, professora Iris, Yali e seu pai, Dante, professora Miriam, professor William e Marleide. Boa noite, Fábio. Boa noite, amiga. Seja muito bem-vinda. E em seu nome, Lau, eu quero agradecer e acolher a todos vocês que estão nessa noite de hoje fazendo esse nosso encontro bonito, falando de futuro. Eu tenho o costume de dizer que não se pode falar de futuro sem deixar de ser presente na vida das pessoas. Esse é o nosso 5º programa. Trabalhamos ao longo desses programas temáticas como agricultura, pecuária, economia, saúde, infraestrutura. Falamos de tantas coisas boas. E hoje esse programa ele é muito especial, porque nós vamos falar sobre o futuro da nossa cidade de São Bento do Una, falando especificamente sobre a educação. Portanto, a você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Falando de Futuro. É isso aí, Fábio. Como bem disse Fábio, daremos início a mais um programa Falando de Futuro, com o nosso futuro prefeito, o prefeito da continuidade, o prefeito do avanço, o nosso querido e amado Fábio Cavalcante. Quero deixar aqui uma mensagem. Uma mensagem tirada do livro dos Efésios, lá no capítulo 6, versículos de 14 a 17. E o livro dos Efésios diz assim para a gente: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento dos nossos deveres. Prestem atenção, viu? Na cintura, o cinto da verdade. Nos pés, o evangelho da paz. Nos braços, o escudo da fé. Na cabeça, o capacete da salvação. E nas mãos, a espada do Espírito. Quero agora convidar os meus amigos, a trazerem para nós os questionamentos, as perguntas, trazer para nós a sua participação, enquanto educação. Hoje é uma alegria imensa, uma emoção que é grandiosa dentro de nós, porque estamos aqui para falar de educação. Então, eu queria pedir ao professor Silmário para que ele pudesse trazer para nós o seu questionamento e a sua contribuição nessa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, vou falar fazer uma pergunta de um tópico muito importante, que é sobre a qualidade do ensino em São Bento do Una. Primeiro, estou muito feliz em estar aqui presente, lisonjeado, porque lembro que algum tempo atrás, quando fizemos uma viagem, a prefeita com a secretária de Educação, muitos professores da rede São Bento do Una, gestores de escolas, fomos a uma visita na cidade de Sobral para conhecer a cidade que tinha o maior índice no IDEB do Brasil. E lá eu lembro de uma fala de Débora, a gente conversando, e ela sabia dos avanços que São Bento já tinha tendo, e que a gente estava num caminho semelhante ao da cidade de Sobral. E ela, com aquela preocupação, ela dizia: eu fico imaginando quem poderá dar continuidade a um trabalho que é feito dessa forma na educação de São Bento do Una. E ninguém, na época, cogitava em seu nome, pelo menos que eu saiba, para candidato a prefeito de São Bento do Una. E eu disse a Débora: Padre Fábio. O senhor era padre ainda na época, estava como padre na época, e eu disse: Padre Fábio. E, para mim, isso foi um desejo realizado. Citei esse nome e hoje o senhor vai ser o nosso futuro prefeito, se Deus quiser. Então, vamos lá, a nossa fala sobre educação.
sobre os avanços que São Bento do Una vem obtendo na educação nesses últimos anos. Nesses últimos dias, tivemos o resultado do IDEB, né, que é uma avaliação que mede o índice, né, o desenvolvimento da educação das escolas do Brasil inteiro. E São Bento do Una, mais uma vez, se destacou. Né? Nos anos iniciais, São Bento do Una obteve uma média maior do que a do estado de Pernambuco e maior do que grandes centros, né, como a capital Recife, né, maior do que Caruaru e Garanhuns. Estou citando as cidades porque são polos, né, cidades polos, né, além da capital, cidades próximas a São Bento, que são cidades bem maiores, têm um poder aquisitivo maior. E São Bento superou essas cidades na meta do IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Todas as escolas do nosso município atingiram a meta para 2019 e a grande maioria já atingiu a meta prevista para 2021. Né? Só no caso do município, a meta para 2021 era 4,8 e nós já estamos com 5,6. Né? É muito difícil subir um décimo nesse tipo de avaliação. E nós ultrapassamos a meta para 2021 já em 8 décimos, né? Quase um ponto aí. Nos anos finais, a meta para 2021 é de 4,5, a meta para São Bento do Una. Nós já estamos com 5. Né? Então, é uma prova do trabalho que vem sendo realizado. Né? Então, é necessário dizer que o sucesso, né, depende muito, né, das políticas, né, da seriedade que se leva à educação. E isso a gestão atual vem fazendo. Né? Então, a gestão atual, por exemplo, né, dá uma assistência muito grande aos professores através de material de apoio, né, através que é distribuído para os professores, né, e para os alunos, através, né, da decisão de unificar o planejamento, é um mesmo planejamento para toda a rede, para todas as escolas, né, todas as escolas seguem o mesmo planejamento. A avaliação, né, do nosso município ela é unificada. A avaliação que um aluno da zona urbana faz, o da zona rural também faz. Né? O cronograma é único para todas as escolas. E outro ponto muito importante é o monitoramento, que é realizado pelos coordenadores das escolas, pelos professores formadores, para apoiar esses professores e alunos. Então, a pergunta né, em vista a tudo isso, qual a sua proposta para melhorar ainda mais a qualidade do ensino das escolas municipais de São Bento do Una? Muito obrigado, professor Silmário. Agradeço demais as suas palavras. Até fico emocionado com isso. Quando lá atrás não existia esse nome forte que é hoje, no seu coração já existia. E eu cheguei aqui em 2015. Aqui na cidade de São Bento do Una. E uma das coisas dessa cidade que mais me causou atenção foi o trabalho feito na educação. Porque eu trago nas minhas raízes sofrimento da educação e eu sei o quanto é importante um prefeito, uma prefeita, que possa pensar no futuro sendo presente. Eu venho de uma cidade chamada de São Benedito do Sul. Por volta dos 10, 11, 12 anos de idade, a cidade passou por um grande problema financeiro. Nós vivíamos unicamente da usina de cana, de açúcar e da prefeitura. A prefeitura passou mais de 6 meses sem pagar os seus funcionários. Imagina como um pai... o pai de família, mãe de família, poderia conduzir a sua família com 6 meses de atraso. Isso parou o comércio, isso parou a cidade, isso parou a educação. Foram 6 meses sem frequentar uma sala de aula. Até que chegou a época da campanha, eu em cima de um caminhão, com 12 anos de idade, com 2 microfones na mão, falava já naquela época, levantando a pauta e a bandeira da educação. Dizendo que a educação precisa, e eu creio que a educação ela consegue transformar a vida das pessoas. Por isso, hoje, eu não estou aqui simplesmente para responder. Hoje, na verdade, eu estou aqui para receber uma aula. Porque tudo aquilo que o senhor está apresentando é uma aula. Não só para nós que estamos aqui nessa roda de conversa, mas para as pessoas que estão em casa.
como é importante a continuidade, quanto é importante o avanço, mas um avanço que possa fazer mais. Eu fico impressionado com os números do IDEB. Isso, sem dúvida nenhuma, é porque existe alguém que acreditou, que levantou a bandeira, que é a prefeita Débora Almeida, mas ela sozinha seria incapaz de conduzir esse barco. Por isso aqui, nessa roda de conversa, tem tanta gente importante. E junto a vocês, há tantas outras pessoas, para fazer com que São Bento do Una pudesse se destacar, não somente no estado de Pernambuco, mas no país. E quando eu olho para isso tudo e respondendo, qual a proposta de Fábio? Eu não posso ter uma outra proposta a não ser essa continuidade. A continuidade de poder olhar para o profissional da educação e dar a ele condições de trabalho. Eu não posso olhar para a educação e olhar para aquilo que está unificado e dividir. Por exemplo, a unificação do planejamento, que é muito importante. A unificação que existe da avaliação é muito importante. Porque na época que eu estudava lá em São Benedito, quem estudava na zona rural não tinha o mesmo ensino da cidade. E aqui em São Bento do Una, o ensino lá do sítio, a região mais longa que existe, é a mesma de quem está na cidade. E eu posso dizer uma coisa e vocês sabem mais do que eu. O ensino de São Bento do Una, ele deve superar, inclusive, escolas particulares. Portanto, o nosso projeto é um projeto bonito. É um projeto que precisa continuar, um projeto que precisa avançar para fazer mais. Fazer mais para os profissionais, fazer mais para as crianças, fazer mais para os jovens, fazer mais para quem precisa. Porque a educação, ela transforma a vida das pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso mesmo, Fábio. Obrigado. Obrigado, professor Silmário. Eu acho que o senhor, além de professor, o senhor deve ter umas cartinhas em casa, assim, umas coisas que, né, o senhor lê e descobre as coisas assim, futuras, né? Não sei não, viu? Mas a gente vai conversar sobre isso direitinho quando terminar o programa aqui. Mas vamos aí, né? Convidar agora a professora Adriana, que vem trazendo também aí a contribuição para essa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que estão em casa. Dizer primeiro que estou muito feliz quando recebi o convite para fazer parte do programa Falando de Futuro sobre Educação, que eu acredito que nasci para isso, né? Trabalhar em educação. E a educação de São Bento do Una é motivo de orgulho, então não tinha como dizer não a esse convite. Estou muito feliz. E dando continuidade, Silmário falava sobre os índices, né? E a gente sabe que para conseguir esses índices, tem outro ponto importante, além de tudo que Silmário já colocou, né? E eu me refiro à formação continuada de professores, que é um sonho, era um sonho e se tornou realidade, né? Lembro que em 2014, o IQE e o IAB, eles adentravam aqui em São Bento, 2 programas muito importantes. E o IQE ainda está, né? Agora com primeiro e segundos anos. Mas foi assim, foram 2 programas que alavancou, que fez a gente perceber a importância da formação continuada. E depois que esses programas passaram, exceto o IQE, que ainda continua, mas agora, como eu já disse, com primeiro e segundo, a gente criou o nosso programa de formação continuada, a Prata da Casa, que é um orgulho. Eu fico emocionada de falar porque é nosso, é o PROAD, o Programa de Aperfeiçoamento Docente. Então, a gente faz formação com os professores todos os professores, todas as etapas, têm formação continuada, né? E a gente percebe o quanto é importante a formação continuada, o quanto o município ganhou com isso, né? O quanto a formação continuada contribuiu para os avanços no SAEP e no IDEB. Então, além disso, o governo atual ele fez adesão a programas como o Pacto pela Educação, o Criança Alfabetizada. Então, tudo que chegava
a gente abraçava. E aí está o resultado que nos anima, que nos orgulha. Por isso, Fábio, com base em tudo que foi dito, qual é a sua perspectiva no que diz respeito à continuidade dos programas de formação continuada? E qual é o valor que você dá a essa ação? Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda. A sua pergunta é de fundamental importância, porque, veja, foram programas que chegaram para somar. Somar e transformar a própria educação do nosso município. A tal ponto que vocês fizeram o próprio programa. Hoje o programa que é feito aqui em São Bento, ele pode servir, sim, de experiência, de espelho, de modelo para tantos outros municípios. E o quanto a gente já percebe isso, a quantidade de prefeituras que ligam, que vêm para cá para conhecer de perto. Então é um trabalho que ele precisa continuar, sem dúvida alguma. O olhar que nós temos no nosso governo de Fábio e Teminha com relação à educação, e quando a gente olha para esses programas todos, é a gente perceber que a formação, por exemplo, a formação permanente, como ela é importante e ela deve continuar. Existe uma frase que diz o seguinte: ninguém pode levantar para ensinar se antes não senta para aprender. Então, a formação, ela deve continuar assim, ela precisa, e ela faz parte dessa conjuntura, desse avanço. O resultado de tudo isso, professor, está aí a nota do IDEB, que é uma construção, inclusive da formação permanente. Não poderíamos atingir essas notas se não existisse essa formação permanente. Portanto, eu fico altamente agradecido por essa formação, e eu quero dizer aqui a todos vocês que estão nos assistindo, essa formação permanente, ela precisa continuar, porque ninguém pode levantar para ensinar se antes não senta para aprender. É isso, a gente fica muito feliz te ouvindo, né, sabendo que a gente pode contar com essa continuidade. Eu confio. Obrigado. Fábio, ainda sobre formação continuada, eu quero tocar num ponto muito importante, que é a questão do investimento que se faz em programas de formação continuada. É um investimento alto, né? E muitas vezes se trabalha a formação continuada com um professor durante um ano inteiro, mas no ano subsequente, por uma razão ou outra, ele não atua no município. Então, a formação continuada, por ser um investimento muito alto, o que prejudica é a questão da rotatividade do professor. E para sanar essa questão, ou pelo menos para minimizar, eu refiro-me agora a concurso público, né? Porque aí sim vai se ter formação continuada para um profissional permanente. Ele não vai atuar em outro local, ele vai atuar, ele vai receber a formação e ele vai atuar, ele vai contribuir no nosso município. E outro ponto importante também é o plano de cargos e carreira, né? Só que eu me refiro agora ao plano de cargos e carreira para o pessoal do administrativo. A gente sabe que esse plano ele existe, né? Só que ele está arquivado por falta de recurso, porque a gente sabe que isso onera muito a folha, né? Então, são esses dois tópicos. E também falar um pouquinho de um tema bem polêmico, né? Que vem sido muito debatido, que as pessoas demoram a compreender, né? Que é sobre precatórios. Eu sei que eu estou tocando em 3 pontos muito importantes e que as pessoas têm muita curiosidade e necessidade de esclarecimentos. Concurso, plano de cargos e carreira para o pessoal do administrativo e precatórios. Muito bom. Realmente são 3 temas que ultimamente têm sido pauta, inclusive de muitas críticas. Talvez nesse período, professor, a educação ela tem sofrido muito mais do que a própria saúde. Nós que estamos vivendo nesse momento da pandemia. Mas, como uma outra coisa muito importante é que eu gosto dessa nomenclatura, investimento e não gasto. Em educação a gente não gasta, educação a gente investe. Há uma diferença. E nessa formação, se você tem uma formação, por exemplo, uma formação permanente, você tem um cuidado com o profissional da educação,
para que ele possa dar frutos àqueles que dele se aproximam. Então, o concurso público ele é de fundamental importância. Nós precisamos revisitar na própria Secretaria de Educação e junto ao administrativo, a Secretaria também de Administração da Prefeitura, mas o concurso público, na nossa visão de governo, é a saída para que a gente possa organizar e planejar muito mais esta formação que está dando resultado. Se a gente olha para os índices, são favoráveis, são realmente de tirar o chapéu, mas o que é que a gente precisa? Avançar e fazer mais. Então, se o nosso lema é avançar e fazer mais, então a gente vai partir disso. É importantíssima a questão do concurso público. Nós somos favoráveis, sim, e vamos trabalhar para que isto aconteça realmente. Isso não é uma promessa de campanha, não. Isso é uma forma de enxergar que a educação ela precisa realmente avançar, porque tem que ser de São Bento do Una para o mundo. Um outro tema importante é o PCC. A parte do magistério, a parte profissional da educação, já existe, inclusive se cumpre fielmente. Existe uma parte onerosa nisso tudo? Claro que sim. Claro que sim. Porém, nós precisamos perceber também que há os defeitos, as dificuldades, e as dificuldades elas foram feitas para a gente superar. Quando se toca com relação ao PCC do administrativo, nós temos consciência que realmente falta, existe. Por isso que eu falo de revisitar a própria Secretaria de Educação junto ao administrativo, para que eles também possam ser contemplados. E desde o início da pré-campanha, que esse tema, inclusive, ele partiu, inclusive, de mim. O PCC, eu já tinha ouvido, várias pessoas já tinham comentado, mas eu já tinha colocado isso no nosso plano, para que a gente pudesse revisitar. Então, sem dúvida nenhuma, o PCC da área administrativa da educação também será contemplado. Mesmo a gente sabendo dessa situação da parte onerosa, que isso pesa, principalmente na situação que hoje o país está passando, uma crise política, uma crise de pandemia, uma crise econômica, mas a gente não pode fugir daquilo que realmente existe. Então, claro que o plano ele vai ser contemplado também. Um terceiro assunto é sobre os precatórios. Pesado o tema. Mas, uma vez eu encontrei uma professora e ela me fez a seguinte pergunta. Talvez a pergunta dela se junte à sua. Fábio, você é favorável ao rateio? Essa foi a pergunta. Ao rateio com relação aos precatórios? E eu fui muito sincero quando eu disse a ela, entre o sim e o não, existe no meio uma palavrinha chamada depende. Talvez essa época de campanha seja a época propícia para se prometer muito. Inclusive, eu estou vendo muitos candidatos prometendo com relação aos precatórios. Só que eu não vou entrar nessa dimensão de prometer aquilo que eu não posso fazer. Entre o sim e o não, professor, depende. E o direito nos ensina e nos explica isso de uma forma muito bela. Eu, como gestor público, eu não posso fazer nada aquilo que a lei não me autoriza. Não posso. Se existe a lei que autoriza o precatório, o rateio, nós vamos fazer sim, claro. Se a lei não autoriza, nós não vamos fazer. E hoje nós estamos tocando nesse assunto de precatório, e eu gostaria que ficasse muito claro para toda a São Bento do Una, e principalmente para todos os profissionais da educação, que Fábio não é contrário ao rateio, e Fábio também não é questão de dizer que é a favor, mas Fábio é cumpridor da lei. Se existe uma lei que autoriza o gestor a fazer, sem dúvida alguma, Adriana, nós vamos fazer. Porque o dinheiro ele não é do prefeito, o dinheiro não é de propriedade da prefeitura, o dinheiro é a lei que decide. Então, a lei decidindo, o rateio, com certeza, ele será feito. Mas precisa dessa lei que eu sinto, que na verdade existe uma ausência da lei que possa fazer com que o gestor ele possa definir o que de fato pode existir na sua administração. Muito obrigada, Fábio. Estamos juntos
Muito obrigado. Estamos juntos, confiantes na continuidade. Por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Fábio. Obrigada, professora Adriana. E, dando continuidade, agora a gente vai convidar a nossa amiga, professora Maiara, para trazer também para a gente a nossa contribuição dela para essa noite. Boa noite a todos os presentes, né? A vocês que estão nos assistindo. Querido Fábio, eu sou professora de língua portuguesa, pedagoga, e sinto-me muito honrada, né, por estar aqui com os meus colegas de profissão e tantas outras pessoas importantes e especiais, e Ali, né, a qual eu tenho um carinho enorme, para conversarmos sobre algo tão importante que é a educação, né? Ela que transforma, ela que é fundamental. Nada existe sem educação. Não importa em qual âmbito se fala, a educação ela é primordial, necessária, e ela dá a cara e ela mostra aquilo que se é, né? Ela é responsável por tudo. E há 9 anos atrás, né, eu fui professora de turma multisseriada. E é sobre esse assunto, assim, um tanto delicado, né, e que causou um grande impacto que eu vim conversar com você. No decorrer da gestão, foi necessário fazer a nucleação das escolas. E muitas pessoas não compreendiam que isso é determinado pelas diretrizes da educação, né, que visam a melhoria para o ensino, visam a melhoria para o bem-estar do estudante no seu desenvolver. E aí eu vou perguntar a você, né, mesmo, né, sabendo que nós tivemos alguns pais que foram resistentes, né, mesmo sabendo dos desafios, né, tudo isso, houve uma estranheza, né, muitas pessoas estranharam. Faço parte de uma escola que recebeu alguns estudantes de escolas nucleadas. Houve o desafio da adaptação, mas também, hoje, eu acredito que muitos pais perceberam quanto foi necessário, importante e o quanto já acrescentou no desenvolver dos estudantes. E a minha pergunta no seu governo, haverá o transporte escolar e nesse transporte vai haver pessoas adequadas, profissionais para cuidar, para preservar o bem-estar das crianças no transporte de suas casas até a escola? Muito bem, professora. Obrigado por sua pergunta. Realmente é um tema ainda hoje delicado, ainda hoje, mas só consegue fazer, e o que foi feito, que é a questão da nucleação, quem realmente tem coragem. Quem realmente pensa no futuro sendo presente. A prefeita Débora Almeida realmente deu um show com todos vocês, fazendo a nucleação, saindo da questão multisseriada, né? Eu entendo a questão dos pais também. Os pais, eles têm o cuidado com seus filhos. Eles gostariam que os filhos estivessem quanto mais perto. E é normal isso, né? O filho, ele pode ter 100 anos de idade. Mas para a mãe e para o pai, é sempre o menino, é sempre a menina. Eu entendo. Mas foi preciso avançar e a prefeita Débora fez isso. Eu quero dizer o seguinte, que no governo de Fábio Teminha, nós não vamos retroceder de forma alguma. Nós precisamos avançar. Veja a diferença de quem estava em uma única sala de aula, tendo que, por exemplo, a questão do professor, ter que ensinar na mesma sala de aula, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E hoje nós temos na nucleação a importância do seu professor, junto com o seu aluno, a unificação, tanto do planejamento quanto das avaliações,
Então, isso, sem dúvida nenhuma, nós não podemos retroceder, de forma alguma. E os pais precisam compreender, e aqui eu lembro de uma história bonita, de São João Maria Vianney, um grande santo da igreja. São João Maria Vianney, ele chegou na cidade da França, ele foi transferido para uma cidade chamada Cidade de Arce, uma pequena cidade da França. E ele chegou e ele encontrou uma criança, e ele perguntou à criança, onde fica a cidade de Arce? E a criança olhou para o padre e disse assim, a cidade de Arce está aqui, logo aqui à sua frente. Ele olhou para a criança e disse, você me mostrou a cidade de Arce, e a partir de hoje eu vou te mostrar o caminho do céu. O que é que eu quero dizer com isso? Que os pais ensinem aos seus filhos o caminho da escola, porque a escola vai ensinar aos seus filhos onde é o lugar que se chama o mundo. Os filhos de vocês precisam avançar, os filhos de vocês precisam crescer, os filhos de vocês precisam ocupar o espaço que esse Brasil precisa. Homens e mulheres decentes, honestos, transparentes. A gente está precisando de gente assim. A gente está precisando de gente assim na política. A gente está precisando de gente assim na educação. A gente precisa de pessoas assim na cultura. Ou seja, nós precisamos, na verdade, espalhar esse povo bom nessas áreas. Porque, na verdade, quando tem pessoa ruim no topo, quem sofre é o povo. Então, sem dúvida nenhuma, nós não vamos retroceder, vamos avançar. Transporte, sem dúvida alguma, e que seja transporte também de qualidade. É importante dizer que quando a prefeita Débora Almeida assumiu, os carros não eram ônibus, não. Eram os carros chamados pau de arara. Era assim. A prefeita Débora olhou para as crianças, para os jovens, do jeito que eles precisam e merecem. Deram a eles dignidade. No nosso governo também será assim, transporte de qualidade e uma outra coisa, que os pais não se preocupem. Porque dentro daquele carro, dentro daquele espaço ali, vai existir, sem dúvida nenhuma, profissionais que possam cuidar muito bem dos seus filhos, que os seus filhos possam aprender, possam chegar na escola e voltar para casa. Todos bem alinhados, bem direitinho e bem cuidados. É isso que a gente quer, um governo que cuide bem das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, pode ter certeza que nós vamos avançar para fazer mais na vida, principalmente de quem precisa. Muito obrigada. O senhor passa uma confiança muito grande, né? E isso nos dá uma certeza de que estamos no caminho certo, né? Que estar com o senhor é certeiro. Muito obrigado. Fábio e Maiara, eu gostaria aqui de aproveitar e compartilhar com vocês esse assunto de multisseriada. Ele me emociona muito, porque eu fui aluna de multisseriada da educação infantil até séries iniciais do ensino fundamental. E durante um grande período da minha escolaridade, minha irmã, ela foi a minha professora. E ela era professora, ela era também merendeira, auxiliar de disciplina, ela era uma guerreira. Eu me emociono porque Deus decidiu levar e eu trago um legado muito grande com relação a tudo que eu aprendi e vivi com ela como minha professora, como minha irmã. E também fui professora de multisseriada. E essa decisão do governo de Débora, junto com a professora Miriam, de seriar, foi um presente para todos os professores que trabalharam em turma multisseriada. Só sabe, professora Maiara, o que é você ficar numa sala de aula multisseriada, quem já passou por ela. E eu fui alfabetizada numa multisseriada pela minha irmã, mas porque ela foi e é uma guerreira onde quer que ela esteja. Então, assim, eu queria aproveitar essa parte, né, esse tema, para agradecer a prefeita Débora Almeida, agradecer a minha amiga Miriam por essa decisão, que eu sei que não foi fácil, mas foi
um brinde, um presente. E fico muito feliz de escutar o senhor dizer aqui que vai dar continuidade a isso. Porque é muito importante, é muito bom. Foi muito bom e será muito bom essa continuidade, sim. Tá? Então, aproveito esse momento, né, para agradecer por essa decisão. Eu como professora, eu como educadora, em meu nome, em nome de todos os professores que já passaram pela turma multisseriada. Muito obrigada. E vou aqui, né, depois da emoção, o coração está acelerado, mas quero pedir agora a Luciano para trazer agora para a gente a sua contribuição nessa noite. Né? Uma alegria ter você aqui, viu, meu amigo? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Luciano. Eu trabalho numa empresa de bateria aqui na cidade vizinha, sabe? Aí, assim, eu queria representar muitos pais, especialmente da balança. Assim, eu me sinto emocionado porque ver tantas escolas sendo construídas e você olha a estrutura dela, não é uma estrutura diferente da que a gente vê por aí, sabe? A escola Ana Cavalcante, você vê a realidade. Meu filho vai estudar nela e isso nos traz felicidade, entendeu? Aí é um tesouro que a gente tem, um conhecimento que ele está tomando na escola, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. Por isso, Fábio, eu gostaria de saber se no seu governo você pretende construir mais escolas, pensa em investir nas estruturas, nas que já existem. Luciano, muito obrigado, meu irmão, por sua presença. Eu que estou muito feliz, porque o senhor está aqui, representando tantos pais. O senhor toca num assunto fundamental, que é a estrutura da escola. A gente sabe que a educação, ela é toda uma logística. Não é simplesmente dar aula, não é simplesmente ir até a sala de aula, mas toda uma conjuntura de transporte, de alimentação, de uma merenda de qualidade, um espaço onde as crianças, os jovens possam se sentir bem. Isso eu tenho acompanhado de perto e tenho visto nesse governo da prefeita Débora Almeida os grandes avanços. Quando a gente olha, por exemplo, quando se fala de reformas de escolas, foram praticamente escolas que foram construídas. Construídas, por exemplo, em Tamanduá, Queimada Grande, Espírito Santo. Construídas, e essa reforma eu gosto de dizer que é uma reforma que, na verdade, é uma construção lá no Alto Santiago, no Santo Afonso. Aí eu venho com as escolas Valdéres, com a escola Mônica Braga, uma escola linda. E agora, daqui uns dias, nós vamos entregar, esse governo vai entregar a escola Ana Cavalcante, que é a escola onde o seu filho vai estudar. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos avançar com isto tudo. Eu tenho medo que a gente possa, isso não vai acontecer, mas eu tenho medo. Na verdade, eu não quero utilizar essa palavra. Mas eu, mesmo utilizando, eu tenho medo que a educação, ela possa cair em mãos erradas. Eu estou sendo muito sincero aqui. Porque todo o trabalho que foi construído com muito amor, com muita luta, ele não pode parar. Ele não pode ser entregue na mão de qualquer pessoa. De pessoas que nunca estiveram presentes. Não pode. Quem aparece somente em épocas de eleição, como você vai entregar a vida, a sua vida, a vida do seu filho, a vida da educação do povo de São Bento do Una, a quem nunca foi presente? Quando o senhor fala com relação se no nosso governo há novas construções de escola, eu espero que nós tenhamos um governo melhor do que o que a prefeita Débora Almeida pegou. Um governo de muitas dificuldades. Mas ela, juntamente com a equipe aguerrida, deixou a cidade de São Bento do Una de pé. Quem quiser reclamar, que reclame. Quem não quiser aceitar, que não aceite.
mas tem que respeitar essa história. Tem que ser respeitada. E quando o senhor fala de uma construção de escola, eu gostaria de citar um exemplo de uma escola. Eu tenho visitado muito a comunidade dos quilombolas, uma das comunidades mais carentes que nós temos aqui em São Bento. E ali, eu já venho dito isso em outros programas, que nós vamos construir uma escola, e essa escola lá nos quilombolas, ela vai ser uma escola de referência, na verdade. Porque eu acredito que em uma comunidade que é carente, ela precisa de uma presença da educação, da saúde, da assistência. Então nós precisamos transformar a vida das pessoas. E eu acredito que uma das formas de poder transformar a vida das pessoas é exatamente pela educação. Então, sem dúvida nenhuma, as construções, as reformas, elas vão permanecer, elas vão continuar, vão avançar. E eu já deixo aqui uma coisa certinha entre nós. Lá na comunidade dos quilombolas, nós vamos construir, sim, uma escola. E essa escola, ela vai ser uma escola muito especial para aquela comunidade, mas uma escola muito especial para o povo de São Bento do Una. Porque no nosso governo, por mais que ele seja intitulado como o governo dos ricos, nós queremos governar e vamos governar para quem mais precisa. Tá certo, Fábio. Muito obrigado. Viu? E, assim, a gente fica muito agradecido porque sabe que você vai continuar uma coisa que realmente é realidade, não é mentira, né? Quem quiser pode ir lá comprovar. Logo quando parou o Telo na escola, assim, eu pensei, sabe? Poxa, essa daí não vai sair nem no papel. Aí quando você passa hoje e vê lá a realidade, a gente fica emocionado. Dá vontade de chorar, não vou mentir para você não, porque é uma coisa que você sabe que na mente não existia e está lá para ser a realidade. Muito obrigado e que Deus abençoe você e continue esse projeto. Amém. E é muito bom ouvir o seu depoimento, porque o que é que a gente está acostumado de governo? A obra que começa, mas que não termina. Eu lembro que quando nós iniciamos, quando o governo iniciou a construção da escola Mônica Braga, dizia, isso aí é uma obra que começa e não termina. Com 3 meses, a escola estava entregue à comunidade. A mesma situação da Ana Cavalcante. Isso não é porque está terminando uma gestão e a prefeita está entregando, não. Isso faz parte de um plano, isso faz parte de um governo. Um governo que acredita e que transforma a vida das pessoas. Então, o seu depoimento é muito importante. Que bom a gente poder ouvir um pai dizer que fica emocionado em passar por uma escola. E até ele mesmo chegava a duvidar, será que isso vai sair realmente do papel? Será que isso vai sair realmente do chão? E daqui uns dias a gente vai ter a graça de inaugurar aquela escola, colocando naquela escola vida, que são os filhos do povo de São Bento do Una, inclusive o seu filho, que vai estudar na escola Ana Cavalcante. Então, desde já, as nossas crianças sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta escola que foi feita com muito amor, com muito carinho, para as pessoas que precisam da educação, que precisam transformar a sua vida. Muito obrigado, Luciano, por sua participação. Obrigado também, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Luciano. Eu tenho medo, eu acho que a gente vai sair desidratado desse programa hoje, viu, padre? É muitas emoções, como diz o nosso grande mestre. Mas vamos lá. Quero convidar agora a nossa amiga Marleide. Marleide também vai fazer a sua contribuição para essa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Meu nome é Marleide. Sou merendeira há 21 anos. Gosto muito da minha profissão. Faço com amor. Porque é uma das profissões que você precisa colocar muito amor também. Quando você está cuidando de uma alimentação, principalmente das crianças, a gente tem que estar com aquele carinho, né? Porque tem muitos deles que vêm de casa sem nenhuma refeição, né? E a primeira refeição deles vai ser a merenda. E se não for uma merenda de boa qualidade, como é que vai ficar essa criança? Né? E a gente vê que no governo de Débora Almeida houve essa preocupação,
né, da alimentação escolar. O cardápio era sempre bem elaborado, com a nutricionista, com acompanhamento do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Sempre fazia algumas reuniões. Eu já cheguei a fazer parte do Conselho de Alimentação Escolar, do CAI, que muitas vezes você quer mudar o tipo de merenda e você precisa, primeiro, elaborar para todos provarem, para ver se realmente é aquilo. Porque criança é de um paladar bem difícil, né? Tem aquelas que gostam e tem as que não gostam. Então, tem que ter um patamar que agrade a todas. Como eu disse antes, vem aquelas que não estão bem alimentadas, e se ela não gostar daquela merenda, né, ela vai passar o resto da manhã ou da tarde sem se alimentar. Mas o governo teve essa preocupação. Além da inclusão da agricultura familiar, que nos ajudou muito como merendeira, minha gente, porque em outras administrações nós não tínhamos, vamos dizer, o tempero, né? Vem o básico e não vem o tempero, que é o que a alimentação, a agricultura familiar fornece para complementar a merenda. Dependendo disso, eu tenho a pergunta para você, Fábio. Qual a sua proposta para continuar oferecendo uma merenda de boa qualidade? Muito bem, Marleide. Muito obrigado por sua pergunta, por sua presença. Como é bonito a gente ouvir tanta coisa boa nessa noite. Falar dessa preocupação, desse carinho, desse governo. Esse programa é um programa falando de futuro, mas a gente não pode falar de futuro sem falar também no presente. O quanto está sendo importante esse governo na vida das pessoas. Primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial, em seu nome, a todas as merendeiras que têm feito um trabalho extraordinário. Quando se fala, por exemplo, de cardápio, quando se fala do cardápio, o menu, meu Deus, isso a gente só encontra em restaurante. Aí a gente chega em uma escola, e uma escola que tem cardápio. Uma escola que tem nutricionista para fazer uma alimentação balanceada, que possa dar dignidade às crianças, aos jovens. E realmente, há muitas crianças que realmente não têm o que comer em casa, não. A alimentação boa que ela tem é na escola. E quando alguém diz, eu não vi nem ouvi, apenas alguns comentários que... E eu fiquei indignado quando disseram que só servia papa. Eu digo, eu não sabia que a papa era tão colorida. Porque, olhando os pratos que vocês fazem, como dizer que aquilo ali é só papa? Realmente, quem diz é porque realmente não conhece nada do que está existindo em São Bento do Una. Não conhece. Pelo contrário. A agricultura familiar de fundamental importância, e aqui eu quero manter que o nosso governo vai fazer essa parceria sim, inclusive aumentar para que a agricultura familiar esteja muito mais presente na vida da educação, que a gente precisa. E uma outra coisa importante é que a própria administração, junto com a Secretaria da Educação, que a gente possa trazer também mais para pertinho da gente o comércio. O comércio precisa participar mais. Às vezes o comerciante não participa, porque, claro, tudo é na base da lei, é na base da licitação. Se não faz a licitação, a gente não pode comprar. Então, que a gente possa chegar junto e dizer para eles também que nós precisamos sim trabalhar com o comércio daqui de São Bento do Una, para que a economia ela possa girar e possa gerar dentro de São Bento do Una. Então, sem dúvida nenhuma, a merenda escolar, ela precisa, eu vou dizer de novo, né? Ela precisa avançar, ela precisa continuar e a gente precisa fazer mais. Porque andando esses dias todos nas comunidades, e a gente encontra ainda muita pobreza. Muita pobreza. E eu fico pensando esses dias todos, que realmente as crianças, elas chegam na sala de aula às vezes sem o café da manhã, porque não tem.
E a alimentação dela é ali naquela escola. E às vezes a escola ela torna o espaço da sua casa. Porque a professora passa a ser a tia, a mãe, a psicóloga, a conselheira. É na merenda que ela sente ali não somente o gosto, mas ela percebe que ali existe amor. E ela percebe que na conjuntura toda da educação existe um cuidado com ela. E é isso que a gente precisa manter. No nosso coração, no coração de Fábio e Teminha, é um coração que pulsa um governo que quer simplesmente cuidar das pessoas. Eu acho fantástico isso na política. A gente precisa olhar para a política enxergando que ela é capaz, sim, de transformar a vida das pessoas. E como dizia já o Papa Francisco, a política é a forma mais bela de poder se fazer uma caridade. Mas só pode fazer quem acredita que política possa transformar a vida das pessoas. E essa política que eu acredito, essa é a política que eu defendo. Então, muito obrigado por sua presença, obrigado por sua pergunta e obrigado por fazer parte dessa educação, alimentando as nossas crianças e os jovens para o futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço e tenho orgulho de fazer dessa parte dessa educação. Coisa boa. Muito bem. Obrigada, Fábio. Obrigada, Marleide. E agora nós vamos pedir a contribuição da nossa amiga Donata, que também trouxe aí uma mensagem para a gente nessa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Eu sou Donata, eu sou vice-presidente da ONG Casa. O presidente Luan, que foi convidado e hoje não pôde participar porque ele está em uma viagem, ele está procurando melhorias para contribuir na ONG e também para o município de São Bento. E hoje, a questão que eu venho abordar, o que eu venho perguntar, é sobre os transportes escolares. Porque a gente sabe que é preciso, tanto para a zona rural, tanto para os alunos que estudam em faculdades fora de São Bento, a gente sabe também que tem ônibus para Caruaru, para Belo Jardim, para Garanhuns. A gente também sabe que tem transporte escolar para o pessoal da zona rural, para o pessoal também que é mais afastado do centro, que precisa ir para a escola. O que eu queria perguntar, a dúvida que eu tenho é como será a política de transporte escolar na sua gestão. Muito bem, boa noite. Muito obrigado, Donata, por sua presença. O projeto que vocês estão realizando na ONG Casa, projeto altamente importante, que a gente precisa, inclusive, conhecer melhor esse projeto, para fazer com que esse projeto possa sair do papel e possa vir realmente para conduzir a nossa cidade também. Ele é muito importante. Mas os transportes, primeira coisa, o transporte Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, esses transportes, eles permanecem. Quando existir um número menor que precisar ir para uma dessas localidades, que a gente não tem um número suficiente, por exemplo, para um ônibus, que possa existir para o aluno um auxílio, mas que ele não deixe de forma alguma, é uma das coisas que a gente vai investir muito, que a gente não pode abafar e não pode deixar morrer o sonho de nenhum jovem. Pelo contrário, a gente precisa animar, a gente precisa incentivar, e tudo que o governo puder fazer, principalmente pela juventude, o governo vai fazer. Então, os transportes, de antemão, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, permanece. Nós temos os ônibus da linha que é chamado amarelinho, que é os ônibus da prefeitura. A gente sabe que com o passar do tempo, e a gente sabe que andando nas rodagens, principalmente na nossa zona rural, que nós temos uma cidade de praticamente 60 mil habitantes, e metade do povo de São Bento mora na zona rural. Então nós temos uma extensão enorme. Então esses ônibus, esses transportes, ao longo do tempo, ele vai perdendo também a sua qualidade. Então a manutenção e a transformação também desses transportes serão feitos. E uma outra coisa importante é com relação ao transporte terceirizado. Eles nos ajudam muito. E essa forma de terceirizar esse trabalho, desse transporte, desses ônibus, é um tratamento direto com a prefeitura. Antes existia um atravessador, né? Antes se contratava uma empresa, a empresa contratava os ônibus da cidade,
a prefeitura pagava a empresa e a empresa não repassava para os funcionários. Isso aconteceu muitas vezes. Então, agora, já com a gestão da prefeita Débora Almeida, e nós também vamos continuar e vamos avançar, é que esse transporte ele seja terceirizado, mas que ele seja de uma forma de uma ligação direta entre quem está conduzindo o seu veículo juntamente com a prefeitura. Essa é a forma de terceirizar, que seja uma forma mais clara, mais competente, mais equilibrada, mais efetiva para dar mais resultado. Inclusive, como secretário de Finanças, eu posso dizer isso, porque fui secretário de Finanças 1 ano e meio, e uma das coisas que a gente nunca deixou faltar era que esse dinheiro pudesse ser realmente pago na hora certa, no momento certo, a essas pessoas que estavam terceirizando o seu serviço, porque estavam trazendo qualidade para o nosso povo. Então isso a gente vai manter, isso a gente vai colocar não somente no papel como um plano de governo, um plano de vida, mas isso a gente vai colocar sim no nosso coração para que ele seja efetuado na vida dos nossos jovens. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, Donata. Obrigada, Fábio. Obrigada, Donata. E agora nós vamos convidar a nossa pequena, grande estudante, Yali, que vai também trazer a sua contribuição para essa noite. Olá, boa noite a todos presentes e boa noite a você que nos assiste de casa. Meu nome é Yali Giovana e faço parte da Rede Municipal de Ensino. E estudo na Escola Paulo Cordeiro de Faria Júnior. O ensino nas escolas municipais é muito bom e, como todo mundo sabe, nós crianças e o público jovem adoramos participar de concursos e projetos, porque isso deixa a escola mais alegre. Eu mesma participo de tudo que a escola oferece. Concurso literário, de redação, Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, concursos de leitura e muitos outros. E é muito bom interagir com outros alunos de outras escolas, porque a gente aprende muito. E eu também queria falar de um projeto muito lindo, que é o projeto Música na Escola, que eu também faço parte. E quantas crianças não descobriram seus talentos? E hoje em dia tem tanta gente tocando um instrumento, cantando e dançando, e isso tudo é apresentado no quiosque cultural, que sempre acontece em dezembro. Mas este ano, devido à pandemia, não vai acontecer. Mas seria muito bom que os vídeos do quiosque fossem colocados nas redes sociais para a gente poder relembrar. Bom, eu quero saber, Fábio, se no seu governo o projeto Música na Escola vai continuar e se há uma ideia para inovar esse lindo projeto. Precisa aplaudir essa menina. Meu Deus do céu, que coisa linda. Muito obrigada. Minha princesa, que coisa linda ter você aqui. A noite de hoje tornou-se muito mais bonita com você. Muito obrigada. Obrigado a você, Yali. Obrigado, Adriano, por sua presença. Ora, a tua pergunta, que coisa linda. E aqui eu faço uma recordação também, lá da infância, onde eu não tinha as mesmas habilidades e talvez não tivesse os mesmos recursos que hoje você tem. Como é bom ouvir que você, tudo aquilo que se faz na escola, esses projetos todos, inclusive você já representou São Bento do Una nesses projetos. Como é bonito perceber o amor, o carinho que você fala em tudo isso. E você me faz uma pergunta sobre esse projeto que é o Música na Escola. Que coisa linda. Uma das coisas que me fez, professor, ficar apaixonado pela educação de São Bento do Una começou aí, no projeto de música. Eu cheguei em uma comunidade chamada de Gama, comunidade do Gama, lá na casa de seu Vitor. Tinha acabado de celebrar uma missa e passei na casa dele. Lá tinha uma rede e eu me deitei naquela rede e ali veio o neto dele, o pequenininho, com a flauta, tocando a Anunciação. E eu fiquei assim, eu digo, Deus do céu, numa longura dessa, num sítio, como a gente tem o costume de dizer, lá nas Brenhas, um menino tocando flauta. E eu perguntei, filho, onde você aprendeu a tocar? Ele disse, na escola. Olha que coisa linda, que projeto lindo. Quando eu vejo as crianças tocando sax, tocando flauta, tocando sanfona, violão, violino, que coisa linda.
É um projeto realmente que tem que continuar, é um projeto que precisa avançar, porque assim como a educação, ela salva a vida, a música, a arte, a cultura, ela também salva vidas. E você, Yali, é testemunha disso. Eu me recordo, eu tenho uma saudade imensa dos tempos lá de São Benedito, quando eu estudava naquela escola, e nós tínhamos na época a fanfarra, a banda marcial, né? Que chegava numa cidade, chegava chegando, sabe? Aquela coisa bonita. E a gente levava o nome da nossa cidade com tanto amor. Então, que esse amor todo que brotava lá atrás, que junta ao seu amor, que junta ao amor desse povo que está aqui, e junta ao amor que você está aí, você de casa. Que educação linda. Ultimamente a educação, ela tem sofrido muitos abalos. Abalos de oposição, abalos de pessoas que sempre foram ausentes, abalos de pessoas que agora querem enxergar uma educação sem nunca ter olhado para ela. Mas é diante dessas realidades todas. Não há uma identidade melhor do que essa. Olhar para você com pessoas que estão aqui falando de educação, falando de futuro, sendo presente. Então, Yali, a gente precisa, e já que a gente não vai ter o quiosque esse ano por conta da pandemia, mas a gente vai colocar os vídeos, viu? Coloquei esses vídeos, a gente vai colocar, mas a gente quer avançar nisso, quer avançar nesses projetos. Esses projetos, eles são fundamentais, porque eles dão brilho a uma educação que já é iluminada por Deus. Então, muito obrigado por sua presença. Muito obrigada. Amém. Deus te abençoe, viu? Igualmente. Leandro quer contribuir também? Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fábio. Boa noite, quem nos escuta de casa. Eu também, além de pai de Ali, dos outros que estão em casa, eu sou professor também, faço parte, dei a minha contribuição também durante esse tempo. E é muito bonito, realmente é muito bonito falar de educação. Agora, falar com propriedade, falar de quem está dentro. Porque falar quem está lá fora é muito fácil realmente. Então, a gente que está ali todos os dias, a gente vê o quão vem avançando, desde o meu primeiro ano aqui em São Bento até agora, na questão da estrutura física das escolas, no bem-estar dos alunos, no bem-estar do profissional da educação. E eu queria saber também a respeito da saúde mental desses alunos, porque a gente que está dentro da sala de aula se depara muito com isso, com alunos que não têm uma estrutura mental que possibilite o aprendizado. Então, durante o seu governo, Fábio, como ficaria a questão de psicólogos e psicopedagogos dentro da escola para sanar esses problemas de defasagem de aprendizagem? Muito bem. Muito obrigado, professor. Sua pergunta é de fundamental importância. Inclusive, ainda hoje a gente tem um tabu que diz assim, que quem precisa de psicólogo é um doido. Onde, na verdade, todo mundo que tem juízo deveria ter um psicólogo do lado. A gente sabe da realidade da nossa cidade, não só da cidade, mas do país, do mundo inteiro. Há jovens que tiram a sua própria vida só pelo fato de não passar no vestibular. Há jovens que tiram sua vida por uma discussão dentro de casa. Há jovens que ultimamente estão se mutilando, se cortando. Isso é a realidade de muitos de vocês que são pais, são professores, que são gestores, que estão na escola diariamente convivendo com crianças, com jovens. E muitos deles chegam trazendo uma carga pesada daquilo que eles recebem em casa. Então, a escola deve ser esse espaço agradável de acolhimento. Na verdade, o professor, ele é muito mais do que um mestre. O professor, ele passa esse vínculo de afetividade, tanto para a criança quanto para o jovem. Mas nós não podemos atribuir ao professor a identidade do psicólogo, porque é uma carga já muito pesada, ensinar já é uma carga muito pesada,
a gente sabe disso. Que hoje as crianças e os jovens de hoje não é como os jovens da época da gente, que quem dava a primeira fala era o professor. Hoje não, hoje é diferente. Hoje, se o professor disser alguma coisa, no mesmo dia está o pai e a mãe na porta da sua casa. Então, tudo precisa ter com muita clareza, tudo muito organizado, mas a parte da psicologia, a parte dos psicólogos, elas precisam, porque, na verdade, existe uma necessidade. Não é simplesmente pelo fato de dizer que vai existir por existir, apenas para compor um quadro, mas existe uma necessidade. Quando a gente olha a realidade hoje da nossa juventude, é uma realidade assim. Por isso que muitos dizem, os jovens eles não sabem o que eles querem. Pelo contrário, os jovens sabem. Mas os jovens eles estão precisando de ajuda. Está precisando de alguém que chegue e pegue na mão e diga, erga a cabeça, vamos em frente, o futuro te espera. Então essa é a finalidade do psicólogo, essa é a finalidade da educação. E é isso que nós queremos, é isso que a gente vai fazer. Porque é assim que a gente acredita. Então, muito obrigado, viu, por sua pergunta. Vamos em frente. E Ali, além de se expressar tão bem, né, ela trouxe também, padre, uma apresentação. Ela faz parte do projeto de música e ela trouxe aqui uma apresentação para todos nós. Coisa boa, vamos lá. Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Coisa linda. Muito obrigado. Cadê Bolsonaro, meu Deus? Para ver essa menina, para colocar ela como ministra da Educação. Hein? Coisa linda. Muito obrigado. Obrigada, Yali. Obrigada, Leandro. É um show de emoção, um show de alegria, um show de tudo. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Yali, Leandro, muito obrigado, viu, pela homenagem. E essa música, ela realmente faz parte, viu, da minha história. E hoje eu acho que todo mundo que escuta
lembro de Fábio, né? Com certeza. Não tem como. Com certeza. Obrigado. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui. Vamos chamar agora Dante. Dante estava ansioso, né, Dante? Vamos dar aí sua contribuição. Boa noite a Fábio, a todos os meus colegas aqui de bancada e a todo o povo são-bentense que aqui nos assiste hoje. Eu vou falar de um assunto muito importante, que é a inclusão social. Em um encontro passado, eu já trouxe a frase da jornalista Natuza Neri, quando ela chama o Ministério da Educação de Ministério do Futuro. E eu parafraseei essa citação de Neri, chamando a nossa Secretaria de Educação da Secretaria do Futuro. E eu acredito, como todos aqui, devem acreditar que esse futuro deve vir com integração, com juntar aqueles que, por tanto tempo, foram escanteados. E nós vimos isso no governo da prefeita Débora Almeida, quando ela, dia a dia, com os professores, com os profissionais da educação, vai ajudando e vai acompanhando esses jovens e essas crianças com deficiência e com dificuldades. Quando o governo faz o seu papel enquanto Estado de igualar a todos com as suas deficiências. Outro grande marco do governo Débora Almeida foi o Centro de Apoio Integrado à Pessoa com Deficiência, o CAEPD, Judite Medeiros, que ajudou milhares de pais em todo esse aumento do UNA, que tiveram esse apoio extra do governo. Nós vimos ainda uma política de vanguarda do governo, quando ajudou os seus professores e deu cursos de Libras. Essa política que é tão importante nos dias de hoje, para essas pobres pessoas que não conseguem se expressar como nós. Hoje, a linguagem de Libras é disparado, talvez, uma coisa que os dois lados políticos concordam que é necessária. Com tudo isso, com toda essa contextualização do presente e do passado, que foi tão grande, eu quero falar do futuro. Mas o futuro lá para frente, o futuro depois do 15 de novembro, depois que São Bento avermelhar com vermelho de verdade, depois que o povo apertar o 40, depois que, se Deus quiser, Fábio for eleito prefeito. Ainda depois disso, na verdade, arrisco dizer, ainda depois do 1 de janeiro de 2021, no dia 2 de janeiro, quando o senhor deixar o terno da posse em casa e for governar na prefeitura, a política do seu governo enquanto à deficiência, quanto a essas pessoas, como vai ser lidada? E se eu puder complementar, o CAEPD, essa política de vanguarda que foi implantada pela prefeita Débora Almeida e pela secretária Miriam Almeida, vai continuar no governo Fábio Cavalcante? Eita, Dante, você realmente arrasou agora, viu? Obrigado. Muito bom ouvir suas palavras. São palavras que encorajam, de verdade. Em meio a muitas críticas, esse tempo de campanha é uma época muito pesada, de muitas críticas, que querem distorcer muito, inclusive, a imagem do candidato. E ouvir isso de você, de um jovem, de um amigo. Então isso só faz com que a gente realmente possa erguer a cabeça e seguir em frente para cuidar das pessoas. Você traz um tema que mexe muito com o meu coração, que é a inclusão social. E nós sabemos que existe um preconceito com relação à inclusão. Não é um preconceito somente com pessoas com deficiência. Há um preconceito com relação aos negros, há um preconceito também com relação às mulheres, há um preconceito com relação ao LGBTQIA+. E é bonito perceber que o governo da prefeita Débora Almeida, a prefeita teve esse olhar para essas pessoas. E como eu me orgulho de fazer parte deste governo. Eu não teria coragem de sair de onde eu estava para poder subir em um palanque que não fosse um palanque de transparência, de honestidade e de respeito. Não teria coragem. Quando eu olho para esse jeito bonito do governo, de olhar para essas pessoas, trazê-las da margem para o meio, é viver o Evangelho. O Evangelho é isso. Quando a gente olha na Sagrada Escritura e a gente percebe que os surdos, os mudos,
os coxos, os aleijados, sempre estavam à margem da sociedade. Nunca eles foram incluídos. Jesus foi aquele que chegou, olhou para eles de uma forma diferente, abraçou e amou. O governo tem feito isso, trazer essas pessoas que foram excluídas de uma sociedade pelo fato de não ouvir, pelo fato de não falar, pelo fato de trazer uma deficiência, foram escanteadas. O governo traz isso, inclusive, para dentro da sala de aula. O governo coloca o transporte que tenha acessibilidade. É um governo que olha para a cidade e faz com que a cidade possa ter acessibilidade para eles. Como é bonito isso. E o governo de Fábio e Teminha é um governo também voltado, sem dúvida alguma, à inclusão social. Isso está no nosso coração. É uma coisa que mexe com a gente. Porque quando você fala do CAIPD, que começou lá em 2018, o CAIPD, para mim, em São Bento do Una, é o coração de São Bento do Una, é o CAIPD. Antes de 2018, e a gente fazendo uma retrospectiva, atendia professor William, no máximo 30 a 35 famílias, que precisava ir para Garanhuns, precisava ir para Arco Verde. Hoje não. Hoje nós atendemos mais de 600 famílias. E quando você atende uma criança, quando você atende um jovem, você está atendendo um pai, uma mãe, você está construindo ali uma família. E essa história do CAIPD que começou em 2018, eu quero dizer aqui que nós, o governo de Fábio e Teminha, a gente vai avançar não somente na estrutura, que precisa de uma estrutura inclusive melhor, mas a gente quer avançar principalmente para que a gente possa atender mais pessoas. Se a gente conseguiu, professor, sair do número de 30 para 600 pessoas, por que é que a gente não pode multiplicar? Por que é que a gente não pode triplicar isso tudo? Mas o que a gente tem que fazer é cuidar das pessoas. Trazer aquelas pessoas todas que estavam e que estão ainda na margem e trazer para o meio, porque elas são importantes. Ali também existe uma vida. Por mais que seja surdo, mudo, por mais que tenha uma deficiência física, ali existe uma vida. Ali existe um coração que ama, que respeita e que precisa ser respeitado, amado e cuidado. E é isso que o governo Fábio Teminha vai fazer. Muito obrigado, Fábio. Na sua fala eu vejo muita integração, muita igualdade. Não é uma história de Davi e Golias, como a gente vê de outros. É uma história de igual para igual. É uma fala para todos e por todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dante. Eu que agradeço. Obrigada, Dante. Obrigada, Fábio. E eu digo que é por isso que meu coração é vermelho, viu? É por isso que é vermelho meu coração. Graças a Deus, meu Deus. Vamos lá. Vamos convidar agora o professor William, que também traz para a gente aí uma contribuição para essa noite. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite, amigos aqui presentes. Boa noite você que está em casa. É uma alegria muito grande, né? Me chamo William, como fui apresentado. Muitos são-bentenses me conhecem. Sou professor da rede municipal e estadual. Atualmente estou gestor na Escola Técnica Governador Eduardo Campos. E estou muito feliz de estar aqui hoje, tratando e escutando vocês debaterem um tema que eu acho essencial. Educação, eu trabalho na educação desde 2002. Tem uma história recente, de muita dificuldade e de muita vitória na educação. Acho que a educação tem esse poder. Quando a gente vê Yali pegar um microfone e botar nós todos aqui, né, no bolso, né, é a educação que transforma. Né, e quem diria a gente, hoje a gente tem dificuldade, né, de se expressar muitas vezes, nós que somos professores, né, fica com medo da câmara, mas a educação ela tem esse poder de transformar, e a educação, professora Miriam, tem sido levada a sério aqui no nosso município. Eu confio muito no senhor, lhe conheço desde adolescente, né? E por isso que eu estou aqui. E o senhor tem uma responsabilidade tamanha de manter São Bento no patamar que está hoje. Hoje eu estou gestor, como eu disse, da Escola Técnica Governador Eduardo Campos e tenho a oportunidade de conviver com vários colegas de outros municípios. E quão banalizado
o preconceito que existe com o aluno do município. E eu vim entender isso depois. Mas a gente tem, o resultado foi ruim. Mas os alunos do município, por que isso? Aí depois a gente conversando, você é de São Bento. São Bento é referência em educação aqui no Agreste. Né? Nos outros, quando a gente vai para os resultados, agora o IDEB, se o Mário coloca ali, a gente sente esse resultado nas nossas escolas estaduais. Né? São Bento do Una, hoje, o resultado do IDEB, do ensino médio em São Bento do Una, das quatro escolas, é 4,8, acima da média estadual, e do melhor IDEB do país, que é 4,7. Né? Temos a escola técnica também, assim como as outras, todas avançaram, e a gente ser destaque na regional, né? E isso é o aluno que a gente recebe no município. Então, se eu tenho um compromisso, né, de continuar avançando, investindo na educação, São Bento é referência, e eu acredito muito nisso. Né? Nossos estudantes do ensino, né, do município, Miriam, desde 2016, nós temos um processo seletivo na ETE, são as melhores notas, são os melhores estudantes que a gente tem. Então, esse ano, né, eu tomei a decisão, graças a Deus, não por questão financeira, né, mas eu tirei minhas filhas da escola particular e matriculei na rede municipal por entender e reconhecer que a educação é levada a sério. Então, não é fácil, a gente sabe dos percalços, mas a missão ela é dada por Deus e vocês honraram isso e eu tenho certeza, estou aqui, né, que mais uma vez, a gente voltando 40, a gente vai continuar avançando. Mas eu tenho um tema polêmico aqui, tá certo? E preocupante. Nós passamos 2020 por uma situação nunca pensada por nós. Né? Nós, quando planejamos na escola, né, a gente está agora retornando na rede estadual, a gente nunca pensou, né, que a gente ia passar por uma pandemia. Né? E aí a gente está todo atordoado nesse processo de retomadas, desde de terça-feira, né, em discussão. Na próxima semana a gente retorna. E a gente tem uma situação que será permanente não só para 2020. 2021, 2022, nós teremos desafio, né, que é essa lacuna, que as escolas vêm fazendo o seu esforço, né, da maneira que pode, mas a gente vai ter lacunas que a gente vai precisar enfrentar isso de frente, de peito aberto. E eu gosto do jeito de Débora governar, porque ela não se esconde dos problemas. E eu confio que o senhor também não vai se esconder, juntamente com essa equipe de educação. Né? Então, a gente tem essa questão da aprendizagem. Né? A gente tem que conviver com o ensino híbrido, que vai ser mesclar a aprendizagem presencial e vai ter que ter esse reforço, de alguma forma, para preencher essa lacuna, como eu disse, que ela vai continuar. Mas e aí a gente tem uma situação difícil. Né? Assim como o município, a gente do Estado também, a gente percebeu, assim como no país, a escassez tanto de material tecnológico como de internet, né, para esse estudante. E a gente não quer ficar naquela mesmice de dizer assim, o resultado está ruim, a educação não está boa, porque teve aquele 2020. Acho que a gente tem que enfrentar. Qual no seu plano de governo, né, para possibilitar o acesso à internet e às demais ferramentas tecnológicas que serão tão necessárias para o ano letivo 2021 e 2022? Eu creio que a gente vai avançar, é uma coisa que a gente não retorna mais, a gente vai trazer isso de positivo também. E como o senhor pensa a questão do reforço escolar pós-pandemia? A gente precisa continuar avançando, a gente precisa continuar São Bento, né, onde foi colocado, ele não pode descer. Minha preocupação como o senhor coloca, né, a gente precisa colocar a educação nas mãos de quem realmente pensa a educação, né, como um bem coletivo, assim como o Dante colocou também. Muito bem, muito obrigado por sua pergunta. Seus esclarecimentos também. Realmente nós nos conhecemos há longas datas, né? Acredito que há mais de 20 anos que a gente se conhece. E eu fico muito feliz com sua presença. O senhor vem para cá representando também a parte estadual, que é muito importante. A gente tem que manter sempre esse vínculo de município e estado. E sua presença aqui é de fundamental importância. E o senhor é gestor de uma escola que traz o nome de um grande líder, chamado de Eduardo Campos. Eduardo Campos, eu tenho o costume de dizer que Eduardo Campos e Arraes são as duas colunas do PSB, as duas colunas do meu partido, do nosso partido, do 40. E esse legado que a gente precisa levar para frente. Eduardo dizia que a gente precisa fazer com que a roda ela possa girar para quem mais precisa. Que o filho do pobre tenha as mesmas condições do filho do rico. Eu lembro muito desses discursos dele.
E é bonito perceber que quando a gente está montando um plano de governo, a prefeita Débora Almeida fez isso, nós estamos fazendo. O que é que se contempla em um plano de governo? Tudo aquilo que você pode fazer, pode realizar durante o seu período de mandato, os 4 anos. Só que nesse plano de governo a gente não contempla as coisas que porventura possam vir. Por exemplo, no plano de governo da prefeita, ela fez um plano que ela, junto com a sua equipe, tinha a possibilidade de fazer com que São Bento do Una pudesse ser melhor a cada dia. Mas nesse trajeto, desse tempo todo, o que é que surge? Período de seca. Surge o período aí da greve dos caminhoneiros, impeachment de presidente. A questão que nós não esperávamos jamais passar por isso, nós estamos enfrentando agora uma pandemia. Uma pandemia que fez parar comércio, que fez parar praticamente as escolas, não para a educação, porque a educação não para. Mas a gente percebeu que tudo precisou mudar. Diante das dificuldades, não se pode se esconder. Diante das dificuldades, a gente se apresenta para poder enfrentar. Se não for assim, não resolve. Esse ano de 2020 tem sido um ano muito delicado, principalmente quando a gente toca no assunto da educação. Eu tenho andado junto com o meu vice-prefeito Teminha, a redondeza da nossa querida cidade de São Bento do Una, e a gente percebe a pobreza que existe também. Quantos alunos que não têm acesso ainda à internet? Isso só é lá aqueles que estão nos sítios? Não. Tem muitos que estão aqui dentro da cidade, mas também não têm. Então, como é que a gente pode alinhar um pensamento? E eu sinto muita falta do Ministério da Educação, que parece que não está acontecendo nada, é um ministério que não se pronuncia. É até vergonhoso isso, porque nós estamos passando uma pandemia, um momento muito delicado, e a gente precisa da voz, da presença do governo federal. Mas é uma voz que parece que não consegue falar. Mas diante disso tudo, quando a gente olha para a realidade nossa, e a gente precisa fazer, na verdade, uma operação, tarefa da educação, para a gente reorganizar os planejamentos, para a gente poder executar. A gente precisa fazer isso. Esse seu questionamento é uma pauta que ela precisa voltar, porque ela precisa ser estudada, porque a gente precisa atingir a todos. Aqueles que a gente chega com apostila, aqueles que a gente chega pela internet, aqueles que a gente chega pela presença, mas tem aqueles que a gente não consegue chegar. E a educação precisa chegar em todo canto, porque a educação ela precisa transformar a vida das pessoas, porque a gente acredita numa São Bento do Una melhor. Então, a situação por exemplo, o que é que se pode fazer no âmbito da tecnologia? Como seria bom e importante se a gente conseguisse colocar aqui em São Bento do Una uma cidade digital? Como seria importante? E aqui eu já estou levantando essa bandeira de uma cidade digital. Agora, essa cidade digital que não fique somente no centro. Que essa cidade digital ela possa chegar também nas comunidades. Quanta criança, Yali, eu chego nas comunidades, aquelas casas tão simples, e um pessoal que a gente reconhece e sabe, povo humilde, pobre, mas que recebe a gente com um sorriso tão lindo que desconcerta. Às vezes eu chego em uma casa, Yali, finalzinho do dia já, cansado, humanamente, a gente cansa. Aí a gente vai e encontra uma criança com um sorriso lindo, sabe? Parece que aquele cansaço todo vai embora, porque vocês iluminam a vida da gente, vocês transformam a vida da gente. E olhando para aquelas crianças, olhando para você, Yali, que eu estou aqui porque precisa ter coragem. Para ser gestor de um município, não é somente colocar o nome para ser um candidato a prefeito, precisa ter coragem. Precisa ter coragem, inclusive, para assumir a missão que a prefeita Débora Almeida está deixando. O legado não é somente o legado de Arraes, não é somente o legado de Eduardo Campos, é o legado da prefeita Débora Almeida, a primeira prefeita a ser eleita e reeleita com o voto livre do povo.
uma mulher guerreira, que nunca se escondeu, que sempre levantou a bandeira da educação, sempre. E essa história precisa ser respeitada. Então, como seria bom se a gente pudesse fazer da nossa querida cidade de São Bento do Una uma cidade digital. Uma cidade onde a gente pudesse chegar mais perto, mais próximo dessas pessoas, inclusive por conta da situação que hoje a gente enfrenta, que é a pandemia. Mas que as nossas escolas da zona rural ela tivesse acesso também, para que os próprios alunos tivessem esse acesso. Eu sei que é a internet, mas muitas vezes é a internet que ela fica limitada aos gestores, mas que fosse realmente um modo aberto, para que os jovens também pudessem ter mais uma ferramenta de estudo, mais uma ferramenta de navegação, porque hoje a gente sabe que a internet ela é de fundamental importância. Então, nós precisamos voltar a esse assunto, porque a gente precisa estudar, planejar para executar e executar bem. Mas o prefeito Fábio e Teminha não consegue fazer isso sozinhos. Nós precisamos de vocês e nós contamos com vocês para que o ano de 2021 possa começar bem, possa começar transformando a vida das pessoas, porque é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer e por isso que a gente está oferecendo não somente o nome, mas a gente está oferecendo a vida, porque a gente acredita na educação que transforma. Então, muito obrigado por sua presença. Eu fico muito feliz você estar aqui. Nós somos amigos e eu agradeço demais por sua presença. Padre Fábio, eu que agradeço, né? E fico muito feliz também pela sua sinceridade. Eu confio, por isso eu confirmo 40 novamente. E a educação de São Bento ela precisa continuar no rumo certo. Muito obrigado. Aí eu lembro, Débora Almeida, nossa prefeita, lá na Muselinha, no Palanque. Acho que foi o primeiro comício que eu fui dela, e ela dizendo assim: eu vou montar uma equipe que vai me dar resultado. Aí eu vejo a fala dos meninos, né? E a gente percebe que, graças a Deus, né? E ao empenho de todo mundo, aquela palavrinha lá na Muselinha está se cumprindo. E eu acredito que Deus também vai conceder para você, Fábio, essa mesma possibilidade. Muito obrigada. E agora, né, vamos aí, se eu fosse louro agora, sabe? Eu ia dizer alegria. Eu não sou louro. Mas eu chego lá, um dia eu chego lá. Queria pedir a nossa amiga, nossa amada Miriam, para também trazer umas lindas palavras para essa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes e a todos que nos assistem nesse momento. Boa noite, Fábio. Boa noite, minha amiga. É um prazer, é uma honra, né, fazer parte desse momento, falando de futuro, mas avaliando o presente. E, para mim, prefeita Débora, está sendo um presente participar dessa noite. Anotei tantas coisas aqui, fazendo uma avaliação, uma retrospectiva, desde o momento que a gente foi convidado, né, a fazer parte da educação aqui em São Bento do Una. Estou aqui, sou professora Miriam, moro há 30 anos, vou completar agora em fevereiro, quando casei e vim morar aqui. E desses meus 30 anos, tive a oportunidade de estar nessa gestão, oportunidade dada por Deus. E junto à nossa prefeita, junto a toda essa equipe de profissionais aguerridos, aqui muito bem representados, né? Professor Silmário, professora Adriana, professor William, professora Iris, professor Leandro, por esses pais aqui representados por Luciano, por esses estudantes aqui representados por Dante, né? Por Yali, enfim, por esses jovens aqui representados também por você. E uma pessoa muito especial, não é? Que representa também toda a nossa equipe, não só a equipe da educação, mas a equipe de um governo, na pessoa de Laudivânia. E quando esse programa hoje, né? Eu acredito que depois de uma edição, porque hoje vai mais do que um pouquinho dos 40 minutos, não é isso? Mas merece passar um pouquinho do tempo, porque é uma retrospectiva muito bonita. Então, eu agradeço desde já
essa oportunidade de me fazer presente nesse momento em que a gente entrega uma gestão com resultados. Resultados esses não só da prefeita Débora, da professora Miriam, de todos nós educadores, né? Mas resultado de Marleide, que aqui está representando o administrativo, né? Dos nossos estudantes. Resultado de todos nós juntos, unidos. E hoje aqui foram tratados tantos assuntos difíceis de serem tratados, mas uma coisa a gente pode perceber nessa gestão, a gente aprendeu a enfrentar os desafios. Não é fácil falar de educação, não é fácil trabalhar com educação, mas é prazeroso. É uma coisa que nos contagia. E é através, sim, da política, a política pública, de uma política partidária que entenda de política pública. Por isso que a gente está aqui hoje. Não só fazendo esses questionamentos para que o senhor possa estar conversando com o povo, mas também para reforçar que um período desse de enfrentamento que a gente vive, que aprendeu muito com a nossa gestora, né, maior, Débora, eu tenho certeza que vai ser dada continuidade, sim, com o senhor, com Teminha, para que todos nós possamos analisar as propostas. Nesse momento em que a gente tem um programa com várias temáticas e encerra com educação. A gente sabe que através da educação a gente passa por muitas e muitas evoluções. E a gente agradece a cada um que colaborou, que construiu uma educação melhor, sim, a cada dia, que fez do transporte escolar melhor, sim, que fez da merenda não só papa, como alguns querem desdizer ou desfazer de um trabalho respeitoso, de um trabalho que foi de valorização aos profissionais da educação, principalmente aos professores, por vários e vários motivos. Mas nós sabemos que tivemos muitos enfrentamentos e estamos aqui para lhe apoiar, para dizer que estamos com você, estamos sim, mais uma vez, renovando o nosso, digamos, o nosso afeto, né, a essa política partidária que pensa no futuro e que tem realmente propostas. E a minha pergunta, na realidade, não é bem uma pergunta, mas de que forma, né, o governo, Fábio e Teminha, pretendem alimentar as parcerias? Porque nós sabemos que a educação sozinha não caminha, um prefeito sozinho não caminha, um secretário, um professor, enfim, ninguém caminha só. Mas, diante das parcerias com outras secretarias, parcerias com o Estado, com o Ministério da Educação, enfim, como o senhor visualiza essa questão da parceria na educação no futuro? Obrigado, professora Miriam. Sua presença aqui é de fundamental importância. Eu tenho o costume de chamá-la de abelha rainha. É a abelha rainha da nossa educação. Eu digo isso com muito gosto, porque é uma verdade. O seu trabalho tem sido um trabalho exemplar. Sabemos que nós temos à frente uma guerreira, nossa prefeita, mas vocês duas, eu poderia dizer, são as duas colunas, como eu gosto muito de falar disso, são as duas colunas da educação hoje em São Bento. Nunca na história de São Bento não chegou no patamar de educação que está hoje. Isso é um trabalho de uma construção que sai do coração, que caminha pela mente, mas que vai contagiando o coração das pessoas. E cada um aqui vai se envolvendo e dando resultado. Quando Débora disse que queria uma equipe que desse resultado, a equipe de Fábio e Teminha é uma equipe que precisa dar resultado. Porque o povo está confiando em Fábio e Teminha, porque o povo quer resultado. Quer resultado na educação, quer resultado na saúde, quer resultado na infraestrutura, quer resultado na cultura.
quer resultado da assistência social. A gente precisa dar resultado. A gente precisa consumir a nossa vida como a vela se consome. A gente precisa se consumir para transformar a vida das pessoas. Agora, esse trabalho todo que foi feito, que está sendo feito, esse trabalho de continuidade, de avançar para fazer mais, a gente precisa de parcerias, sem dúvida alguma. As parcerias começando, inclusive, dentro de casa. A parceria, inclusive, dentro da própria Secretaria de Educação. Não tem que deixar de ser simplesmente uma Secretaria de Educação e ser realmente uma família. Sabe o que é uma família? Aquela família assim, bateu em um, bateu em todo mundo? É desse tipo que eu gosto. Bateu em um, bateu em todo mundo. Aplaudiu um, está aplaudindo a todos. Esse é o jeito que eu gosto. E é isso que a gente precisa trabalhar da educação. É essa parceria que eu quero que todas as secretarias sejam, de fato, integradas. A gente precisa de uma parceria, eu diria que mais efetiva do governo estadual e do governo federal. São Bento do Una é uma cidade importante. Nós perdemos somente para Petrolina, porque nós estamos no PIB do estado de Pernambuco, nós somos o segundo. Então, São Bento do Una é importante, o governo federal, o governo estadual, precisa olhar para São Bento do jeito que São Bento do Una merece e precisa. Agora, as nossas parcerias vão muito mais além disso. As nossas parcerias com o povo do comércio, a parceria com os pais, a parceria com os nossos alunos, a parceria com os nossos empresários. E quando eu falo em empresário, quero falar de todos os empresários, mas em nome do nosso grande líder, Zé Almeida. A gente sabe que onde a prefeitura não consegue chegar, quem chega é Zé Almeida. Quando a gente olha essa redondeza toda da zona rural, toda casa que passa, o nome é um só, é uma cantiga. É Zé Almeida, é Zé Almeida, é Zé Almeida, porque o povo reconhece que o que existe no coração de Zé Almeida é muito maior do que as condições financeiras dele. Então, é essa parceria que a gente precisa manter. Um governo de portas abertas, gabinete aberto, de prefeito não somente no gabinete, mas prefeito presente na vida do povo da zona rural, presente nos bairros, presente na rua, porque é assim que a gente vai construindo uma São Bento do Una melhor. Portanto, eu quero agradecer muito, muito, muito pela noite de hoje. Cada um que trouxe aqui o seu questionamento, cada um que trouxe aqui a sua presença, cada um que trouxe aqui a sua fala, como isso é importante. As pessoas de casa até agora, ninguém saiu. Todo mundo está ligadinho ali, nessa TV, para poder a gente estar falando de presente, mas com um olhar lá na frente, falando de futuro. Então, nós queremos avançar sim. Então, quero agradecer, professora Miriam, a nossa grande secretária, as secretárias das secretárias, a nossa abelha rainha, a nossa ministra da Educação. Obrigado por tudo, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Obrigado por se deixar se consumir para que a gente tenha uma educação realmente melhor a cada dia. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Fábio. Agradeço a você mais uma vez e agradeço a Débora por ter esse dinamismo, por ser guerreira e por ter escolhido, né, juntamente com todos, com o povo de São Bento, você e Teminha para governar São Bento do Una, para dar continuidade a esse trabalho e para avançar. E para fazer como Paulo Freire nos ensina. Nós temos que entender que educação, né, quem gosta de educação, tem que impregnar-se de educação. Então, que o seu governo continue, né, sendo impregnado de educação, desse gostar de fazer a diferença, de gostar de fazer, de mudar a vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu peço a você que está em casa, reflita, pense bem. O que foi construído até agora não pode ser destruído, tem que ser dado continuidade, tem que avançar. E para continuar e avançar, é com você, Fábio, é com você, Teminha. Número 40.
Bem, muito obrigado, gostei. Show. Obrigada, professora Miriam. Estamos chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim. E eu gostaria de encerrar a minha participação nesse programa relembrando que, para que tenhamos a graça de cumprir com os nossos deveres, nós precisamos usar o cinto da verdade, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém. Muito boa noite. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Obrigado por transformar essa noite uma noite bela, uma noite de conversa boa, falando de assuntos delicados, mas sem fugir de nenhum deles. Falar assim, olho no olho. Quando a gente fala com sinceridade, as pessoas sentem e as pessoas reconhecem. Nós estamos em plena campanha. Aqui é o palanque da transparência, da verdade, da honestidade e do trabalho. Aqui nós usamos o vermelho, esse vermelho que é o vermelho do sangue, o vermelho do coração, esse vermelho que fez história nessa cidade que faz. Nós levantamos a bandeira do 40 do PSB, do legado de Arraes, de Eduardo, da prefeita Débora Almeida. Eu tenho o coração de agradecimento junto à Teminha. Nós estamos levando essa campanha no coração das pessoas. É bonito perceber como você agora está abraçando a nossa campanha. É uma campanha que está nas ruas e que está no seu coração. Como é importante isso. Venha, se junte a nós. Vamos fazer com que essa cidade possa ser realmente a nação do povo. Nós queremos simplesmente transformar a vida das pessoas. Nós queremos simplesmente servir a você que está em casa. Fábio e Teminha não estaria aqui se no nosso coração não estivesse o compromisso do serviço. Acredite. A oposição está querendo nos calar de toda forma. Quando a gente faz uma live, aparece o hacker da oposição e derruba o link. Que política baixa. Quando a gente vai fazer um bate-papo lá na Una dos Cordeiros, na hora que Fábio vai falar, se apaga tudo, desliga carro de som, desliga as luzes. E eles esqueceram que na escuridão deles, quem ilumina a nós é Deus e o povo. Portanto, muito obrigado por abraçar nossa campanha. Coloque mais uma vez essa campanha na rua, no coração das pessoas. E dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República, vamos votar certo, vamos votar com confiança, vamos votar no trabalho, vamos votar no 40. É assim que a gente vai avançar para fazer mais. Boa noite, Deus abençoe. Um cheiro no coração e até a próxima.